Nesse vídeo vocês vão se enjoar de me ouvir falando as palavras pacto, Fausto e pacto faustiano. Infelizmente não é um vídeo sobre o Faustão e a Xuxa, mas poderia ser. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos nos arriscar em um pacto com o diabo, enquanto a gente desbrava a podridão que reside no coração dos homens. A gente vai conversar um pouquinho sobre The Damnation Game, outro livro muito importante da carreira do Clive Barker. Mas antes da gente entregar nossa alma em troca de imortalidade, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e também me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. No século XIX foram publicadas as duas partes de uma peça que seria considerada por muitos como a maior obra da literatura alemã. Eu estou falando de Fausto, a obra máxima do Johann Wolfgang von Goethe, que conta a história de um acadêmico chamado Fausto que vende sua alma para o demônio Mefistófeles, ou Mefisto para os íntimos, em troca de favores, de riqueza e de reconhecimento. Essa história acabou ganhando uma grande participação na cultura pop, tanto direta quanto indiretamente. A gente teve algumas adaptações de Fausto, mas o que mais marcou foi essa ideia do contrato com o diabo, uma espécie de arquétipo narrativo que ficou conhecido como Pacto Faustiano. A ideia se espalhou para vários e vários locais diferentes, ganhando novas interpretações na literatura, nos quadrinhos, no cinema, na música, nas séries de TV e na mídia em geral. E isso passou a incorporar diabos literais e figurativos. Às vezes, um pacto faustiano é só um contrato com alguém perverso e que traz detalhes sórdidos nas entrelinhas para o azar de quem assina. Tipo quando você consegue emprego e tem que lidar com seu chefe, por exemplo. O ano era 1985 e o Clive Barker tinha acabado de estourar no mundo inteiro com sua obra mais impactante, a antologia de contos Os Livros de Sangue, que, diga-se de passagem, tem vídeo aqui no canal sobre os dois primeiros volumes. E querendo ousar um pouco mais na carreira, ele decidiu que era hora dele publicar seu primeiro romance. Assim nasceu The Damnation Game, que é um livro bem curioso e que mostra como Clive Barker não era um autor de um sucesso só, e que ele também sabia escrever histórias longas, tanto quanto ele sabia manipular a expectativa do leitor em contos mais curtos. No Brasil, esse livro chegou com o nome O Jogo da Perdição e foi publicado pela editora Civilização Brasileira. Na trama, a gente conhece o Marty Strauss, um homem que é viciado em jogos de azar e que depois de um crime violento acaba indo parar atrás das grades. Acontece que ele acaba conhecendo uma pessoa disposta a tirar ele da cadeia, o ricaço Joseph Whitehead, que é dono de uma indústria farmacêutica gigantesca. Basicamente, o Whitehead oferece ao Marty a possibilidade de se tornar seu segurança particular, ao mesmo tempo em que ele finalmente consegue sua liberdade condicional e pode sair do cárcere. Só que, como nosso protagonista logo percebe, as coisas não são tão fáceis assim. Afinal de contas, trabalhar pra gente rica é isso. O Whitehead vive em um casarão luxuoso, rodeado por seus empregados e por sua filha, a Caris, que é uma viciada em heroína que não sai dessa mansão por motivos bem misteriosos. E logo nosso querido protagonista se sente atraído por essa mulher, ignorando qualquer bom senso e profissionalismo no meio do caminho. Acontece que o ricaço tem uma dívida com um homem enigmático chamado Mamoulian, que se considera o último europeu. Sim, ele usa essas palavras para se referir a si mesmo, porque ele se considera o último detentor da cultura europeia. Basicamente, no fim da Segunda Guerra Mundial, o Joseph Whitehead faz um pacto com o Mamoulian e esse contrato persegue ele até hoje. E o pouco que a gente sabe sobre o Mamoulian é que ele não tem a idade que ele aparenta ter, além de ter alguns poderes sobrenaturais, como por exemplo a capacidade de levantar os mortos e comandá-los. E o Whitehead morre de medo que esse antigo sócio volte para cobrar as dívidas. Por isso mesmo que ele acaba contratando o Marty. Ah, ele também tem uma matilha de cães de guarda no casarão. Pode parecer um detalhe meio bobo, mas é bem importante para a história e tem uma cena muito tensa envolvendo isso. Pois bem, vocês já sabem que eu tenho uma pira muito grande pelo Clive Barker,
Não é surpresa pra ninguém e beleza. Só que já faz um tempo que eu tô bem tentado a ler tudo que esse homem já publicou, e tem sido uma experiência bem fascinante. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre outras obras que ele já lançou. E quando eu vi esse livro aqui em promoção na Amazon, eu corri pra comprar porque infelizmente é muito difícil encontrar algumas obras do Clive Barker traduzidas em português. A edição brasileira de O Jogo da Perdição, por exemplo, tá esgotada há anos e você só encontra por um preço absurdo. Custa quase um rim. Então eu me entreguei de corpo e alma porque eu tava com saudade de ler alguma coisa dele. Só que de todos os romances que eu já li do Clive Barker, esse é o mais complicado. Ah, e só um detalhe, eu tô falando de romance no sentido literário mesmo, não é o gênero romance. Como eu disse, esse foi o primeiro livro longo do Clive Barker, e dá pra ver que ele era um autor muito cru quando isso aqui foi publicado. A história em si é bem simples, mas parece que ele dá uma floreada maior no texto para não deixar algo simplório. Isso acaba gerando muito texto que vai de nada a lugar nenhum. Mas eu não tô dizendo que é um livro ruim, tá? Eu só acho ele um pouco mais difícil de ler do que outros livros do Clive Barker, como Cold Hard Canyon e também a trilogia Bharati. E eu gosto da história, gosto dos personagens, gosto até da condução da trama, só que eu acho tudo um pouquinho arrastado demais e um tiquinho bagunçado. Mas até aí tudo bem, até porque quem sou eu para dizer o que é bom e o que é ruim? O que me chamou a atenção e eu quero falar um pouco aqui é sobre a relação desse livro com essa tal ideia do pacto faustiano. Essa noção de que o diabo dá, mas o diabo também cobra. Esse é um elemento que está muito presente no livro desde a primeira página. A gente está vendo, de certa forma, o Marte fazendo um pacto para poder sair da cadeia. Só que o Mefistófeles dele já fez um pacto também há muitos anos com esse tal último europeu. E isso acaba envolvendo os personagens em uma teia de conspiração, de violência e de morte. É tipo uma boneca russa, só que de pacto com o capeta. E é curioso, eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas a história não pende tanto para esse lado diabólico. É óbvio que tem algo sobrenatural no meio, mas o foco é outro. E a condução da narrativa não tem tanto a ver com quem oferece o pacto, mas sim quem aceita ele. Aqui a gente tem a vida de três homens que é cruzada por contratos e acordos sociais, tanto formais quanto informais. E as decisões de cada um deles impactam na vida do outro. E isso, de certa forma, é bem intrigante, até porque o Clive Barker te oferece vários pontos de vista. Tem horas que você torce para o Marte, tem horas que você dá o braço a torcer para o Whitehead, e tem horas que o Mamullian parece o grande injustiçado da história. E tudo isso acaba convergindo para mostrar que nesse tipo de situação não existe um certo e errado, até porque há muitas nuances nesses personagens e nas vivências deles. E é curioso, aliás, porque essa ideia do pacto faustiano é algo que está bem presente nos livros do Clive Barker. Se você quer um exemplo bem óbvio disso, basta ver Hellraiser. Lá os cenobitas preenchem o papel do Mephisto e a história tem um leve toque de Caixa de Pandora. Então eu achei bem curioso que esse livro se afunila mais nisso, porque é um elemento que ficou muito presente nas obras do criador. E ele sempre explora isso de uma forma um pouco mais dolorosa, mais trágica. O foco nunca está no pacto em si, nos benefícios dele, mas sim no sofrimento que ele causa e nas consequências que vêm com ele. Enfim, review mais curta hoje, mas eu queria trazer essa recomendação para vocês, especialmente se você conhece um pouco mais da história do Fausto e se encanta por essa noção do pacto faustiano. Só vou deixar aqui um aviso de gatilho fortíssimo, porque esse livro tem uma cena muito grande de violência contra animais. Então, se você tem problemas com isso, esteja avisado. Mas digam aí, vocês já conheciam o Jogo da Perdição ou The Damnation Game? Já leram ele? Deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever nas minhas redes sociais e se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Aqui no meu quarto, faço o meu pacto de ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer. Essa poesia brutal e emocionante podia ser do Clive Barker ou até mesmo da Xuxa, mas não. Ela é do maior ícone cultural que já passou por esse país. Larissa Manoela.